Olá, maravilhosa, ótima tarde, início de noite, quinta-feira, 18 horas, e nós estamos aqui para encerrar esses 4 dias incríveis que a gente passou junto. Para mim, foi muito gratificante, foi muito gostoso esse momento em que estivemos juntos. Na segunda-feira, nós falamos sobre os prós e os contra do divórcio. Na terça-feira a gente falou sobre a necessidade que a gente tem de se justificar, né? E ontem, quarta-feira, nós falamos sobre livramento e restauração, né? As 3 aulas estão disponíveis para que você possa assistir o replay, tá? Elas estão disponíveis aqui no meu canal do YouTube. Se você está cadastrado no e-mail, você recebeu o link das 3 aulas, das 4, na verdade, né? De hoje também. E para que você possa encaminhar para alguém que precisa também restaurar aí a sua vida amorosa e familiar. Na aula de hoje, o nosso último ponto, eu preciso falar com você sobre o amor próprio. Porque sim, se você não se ama, dificilmente você vai conseguir amar o outro e dificilmente você vai conseguir construir um relacionamento que seja saudável, né? Porque muitas vezes quando a gente não se cuida, quando a gente não se ama, quando a gente não se protege, a gente acha que o outro tem essa obrigação e aí a gente acaba colocando nas costas dele esse fardo tão pesado de cuidar, de provar que ama, de fazer tudo por nós, sendo que na verdade nós mesmas não estamos fazendo nada por nós, né? E quando é que eu faço alguma coisa por mim? Quando eu aprendo a dizer não, quando eu aprendo a impor as minhas vontades, quando eu aprendo a negociar, quando eu aprendo a não apenas dar o melhor para as visitas ou quando eu vou sair, mas a dar o melhor quando eu tô sozinha dentro de casa também. Por que quando eu tô sozinha dentro de casa eu não posso ficar bem arrumada, eu não posso colocar o melhor talher, o melhor prato, a melhor taça, a melhor toalha na mesa, eu não posso ter o melhor pijama? Por que eu não posso escolher sempre o melhor? Né? E isso tem a ver com crença de merecimento. Geralmente, a galera que sofreu algum tipo de abandono na infância dos genitores, elas acabam desenvolvendo essa crença de não merecimento. Porque o que acontece inconscientemente na mente do adulto? Se seu pai te abandonou, se sua mãe te abandonou, é porque você realmente não vale nada. Então você não merece nada, você não é uma pessoa boa o suficiente, porque se você fosse boa o suficiente, se você prestasse, se você fosse alguém, os teus pais não teriam te abandonado, sua mãe não teria te abandonado, seu pai não teria te abandonado, tá? E quando a gente escuta essa fala e isso dói dentro da gente, é porque de alguma maneira, em alguma intensidade, a gente ainda vive a raiz da rejeição. Seja dos pais, seja da sociedade, seja da namorada, seja do parceiro, seja de quem for, tá? Se essa fala doeu aí dentro de você, é porque dentro de você alguma coisa ligada à rejeição ainda não foi curado, ainda não foi resolvido, tá bom? Então, trabalhar essas raízes é importantíssimo para que você possa desenvolver uma vida saudável, para que você possa desenvolver uma vida feliz, tá? E dentro do desafio 14 dias, a gente trabalha alguns pontos que eu julgo ser, assim, os melhores, tá? Para que você consiga restaurar a sua vida depois de uma traição. Por que a traição acontece? A traição acontece por inúmeros motivos, e lá dentro do desafio eu falo os que aparecem com maior frequência, né? Que geralmente é a mulher que faz greve, geralmente é a mulher que quer ser muito máscula no relacionamento, geralmente uma mulher que quer castrar o marido,
que quer mandar no marido, que quer ter uma postura de mãe do marido. Geralmente, as traições acontecem nesses níveis, porém, existem casos específicos e isolados, e lá dentro do desafio, eu falo para vocês de uma maneira geral quais são os motivos mais recorrentes que eu percebi nesses anos que eu tenho acompanhado casais e tenho acompanhado minhas alunas também, tá? Lá dentro do desafio, a gente tem aulas para falar sobre perdão e luto. Então, você realmente decidiu sair desse relacionamento, você não está mais com a pessoa que te traiu. Você precisa realizar este luto dentro de você. Já viu aquelas pessoas que foram traídas e elas ficam por anos remoendo aquilo? Não viveu a parte do luto daquele relacionamento, daquela relação. Então, na aula 1, a gente vai falar sobre o perdão e o luto. Lá dentro, eu e a analista Alessandra, nós vamos te dar ferramentas para você esquecer esse episódio, para você deixar esse episódio no passado e para você olhar para frente, tá? A aula 2, a gente vai falar sobre o parceiro como prioridade. Então, lá na aula 2, eu vou te mostrar quais são as consequências de você não colocar o seu parceiro como prioridade e por que o seu parceiro tem que ser prioridade dentro do relacionamento e não os seus filhos, e não a sua mãe, e não os seus parentes, tá? Porque isso, não ter o parceiro como prioridade, eu posso dizer que é a causa de 80% dos divórcios. E talvez, por ele não se sentir prioridade na relação, isso pode ter causado uma falta dentro do relacionamento que ele foi buscar lá na traição, tá? Na aula 3, a gente vai falar sobre fui traída e agora? Tamires, descobri a traição. Quais são os primeiros passos para eu sair desse fundo do poço onde eu me encontro depois de ter descoberto isso? Aula 3. 4. Autoconfiança e poder pessoal. Autoconfiança e poder pessoal, para você que nunca ouviu esse termo ou que não faz muita ideia do que seja, é aquela mulher que quando ela passa, você olha e você fala assim, gente, tem um brilho nesta mulher, tem um negócio diferente nesta mulher, que eu não faço ideia do que seja, mas ela é radiante, ela é reluzente, eu não sei, tem algo diferente nessa mulher. Pois bem, é a autoconfiança e o poder pessoal. Uma mulher que sabe o mulherão que ela é autoconfiante, nada para ou abala a segurança dessa mulher. Nem risadinhas, nem olhares, nem palavras. Raramente essa mulher vai ser engolida pelas situações do dia a dia, porque ela sabe muito bem quem ela é e onde ela deseja chegar. Então, essa autoconfiança dela faz com que as pessoas ao redor sejam arrebatadas. Ela se torna radiante, elegante. Ela se torna uma mulher diferente das outras. Na aula 5, todas essas aulas, gente, elas têm duração ali de 30 minutos, tá? E aí você assiste no tablet, no celular, no notebook, em qualquer lugar. Aula 5. Pilares essenciais do sucesso. Tamires, o que é sucesso? Tamires, quais são esses pilares? O que você julga indispensável para que uma pessoa comum alcance o sucesso? Nessa aula 5 a gente vai discursar sobre o que é o sucesso, porque para mim sucesso é uma coisa, para você provavelmente ela pode ser outra, e eu vou te mostrar quais são os pilares que eu considero essenciais para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. 6. Travas do relacionamento. Muitas vezes seu relacionamento não tá dando certo e você não sabe por quê, baseado nas suas crenças familiares, daquilo que você viveu, né, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Por isso que a gente fala que o círculo social é tão importante, porque muitas vezes um exemplo bobo. É normal o casal brigar. É normal pra quem? Em que tipo de vida a gente tá falando? Porque não é normal.
casal brigar. Não é normal um casal não saber quanto o outro ganha. Não é normal um casal ter segredos entre si. Então, aqui na aula 6, eu falo sobre as travas do relacionamento que muitas vezes você considera normal, mas não é. E aí eu continuo na aula 7, o óbvio precisa ser dito, mostrando para você referências saudáveis do que é um relacionamento de sucesso, do que é um relacionamento leve e do que é um relacionamento eficaz e eficiente. Porque muitas vezes você tá achando que o relacionamento que você tem com essa pessoa aí que te traiu é normal. E muitas vezes não é. Porque o seu padrão de normal foge da curva. Então, aqui na aula 6 e na aula 7 são uma das aulas mais importantes que a gente tem dentro do desafio, porque eu vou te mostrar se o seu padrão de relacionamento realmente é um padrão saudável ou não, e aqui você já vai ter 100% de certeza se vale a pena restaurar esse relacionamento ou se você precisa realmente de um divórcio porque você escolheu uma pessoa que não vai dar certo, tá bom? Depois a gente vem para a aula 8 com a analista Isadora Nascimento, uma maravilhosa. E ela vai falar com a gente, é uma aula minha com ela, e a gente vai falar sobre como a sua relação com os seus genitores influenciam de maneira astrondosa no seu relacionamento amoroso. Muitas vezes a gente não se dá conta dessa interferência, mas aqui na aula 8, relação mãe e filha, a gente vai falar abertamente sobre os padrões de relação mãe e filha que acabam influenciando 100% no relacionamento amoroso. E para você que é mãe e foi traída, a gente vai dar estratégias para você não cometer o mesmo erro com os seus filhos, tá bom? Lá na aula 9, pare de ser mulher goteira, eu vou te falar comportamentos que fazem de nós, mulheres, seres extremamente insuportáveis e geralmente a gente não se dá conta disso, tá? Então lá na aula 9 eu vou te dar estratégias para você se tornar uma mulher muito mais agradável e não é de maneira falsa não. Casamento é estratégia, a gente estuda para chegar no terceiro colegial, a gente estuda para ter uma profissão, a gente estuda para ter uma vida financeira de sucesso e por que não estudar para ser uma esposa de sucesso, né? Você entra num trabalho novo, se o chefe mandar você sorrir, você sorri, se o chefe mandar você usar cor de rosa, você usa, se o chefe mandar você fazer 12 horas de trabalho diário, você faz, só que aí chega em casa... eu não sou obrigada a nada com meu marido. Opa! O patrão, que não é nada teu, tu faz tudo que ele quer, né? Pra deixar ele feliz. Agora, pro teu marido, não? Então, na aula 8, 9, a gente vai falar sobre a mulher goteira, que é a mulher insuportável. E vou te dar estratégias pra você melhorar, tá bom? 10. Mulher de Provérbios 31. Na aula 10, eu faço um estudo juntamente com vocês de Provérbios. Meu Deus. 6 horas da tarde eu já tô assim? De Provérbios 31. Mesmo que você não seja cristã ou você não tenha uma religião, assista a aula 10 de Mulher de Provérbios, porque eu trago, né? Uma coisa é você olhar lá na Bíblia e ver que a Mulher de Provérbios era perfeita. Outra coisa é você trazer para os nossos dias e inserir isso na nossa realidade. Então, lá na aula 10 eu falo sobre a Mulher de Provérbios e trago alguns ensinamentos para te ajudar no seu dia a dia. Já na aula 11 eu vou falar sobre ambiência. Por quê? Porque o lugar onde a gente está inserido, as conversas que a gente tem, as pessoas que convivem com a gente, os lugares que a gente frequenta, eles moldam, eles formam o nosso caráter e os nossos valores, né? Por que uma pessoa que vai na igreja acha errado ter vários parceiros sexuais, mas a pessoa que não vai na igreja acha super normal ir pra balada e beijar 10. É o ambiente que ambas vivem
que determina quais são os valores delas, tá? Então, na aula 11, eu vou te mostrar estratégias para você identificar se o lugar onde você convive, seus amigos, seu serviço, sua família, tem interferido de maneira negativa no seu casamento, no seu relacionamento, tá? Aula 12. Seja um time e não rivais. Muitas vezes a gente esquece que um casal, ele é um time. Então não tem competição, né? É um auxiliando o outro. E essa semana eu passei por uma situação e me fez ver claramente isso. Eu tinha duas propostas, e uma dessas duas propostas de trabalho eu queria muito fazer, muito. E o meu marido é uma pessoa que sempre me ajuda em tudo, é uma pessoa que me apoia em tudo, ele é assim, fora do comum. E aí ele chegou, eu falei assim, olha amor, dessas duas propostas, essa daqui eu quero muito, e eu quero fazer, e eu acredito que eu nasci pra isso. E ele ficou sério, fechou a cara e falou assim pra mim, essa você não vai fazer. E eu falei, por quê? Porque você não vai fazer. Eu não concordo, a última palavra é sua, mas eu não concordo e eu não quero que você faça. E aí, no dia que ele me falou isso, eu fiquei muito chateada, porque eu estava vendo isso como um egoísmo da parte dele. E aí eu fui orar, fui falar com Deus, e é por isso que eu falo pra vocês que ter um relacionamento espiritual com Deus todos os dias, ou na maior parte dos dias, faz toda a diferença. Eu fui orar, falar com Deus, e eu falei, Deus, eu quero muito, eu nasci pra isso. E o meu marido não tá deixando, não tá concordando, a gente precisa estar em comum acordo. Eu não faço nada se eu não estiver em comum acordo com meu marido. É um negócio que eu tenho. E aí eu falei assim, poxa, eu queria tanto que ele concordasse, né? Ia ser tão bacana. E aí Deus falou assim pra mim, se você e o seu esposo são um só, e você acredita que ele foi escolhido estrategicamente para ser o seu marido, não de maneira aleatória, mas de maneira estratégica, você precisa confiar no julgamento dele. E aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, será que o Senhor está me dando algum livramento? E lembrei daquela passagem em que Deus endurece o coração de Faraó. E eu fiquei pensando, eu falei, Pai, eu preciso crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque a fé é não ver, mas crer. E aí, no mesmo dia que eu tive essa conversa com Deus, uma terceira proposta chegou que casava com o posicionamento do meu marido e era algo que me levava lá no início de todas as coisas, né? Então, muitas vezes, a gente sai do plano, do projeto, a gente perde o foco, mulher, principalmente, a gente perde o foco e Deus vem de maneira muito clara e sutil e nos coloca de volta no caminho. Então, eu tinha me vislumbrado com uma proposta, mas meu marido, de fora da situação, ele já tinha enxergado tudo e ele já tinha percebido que o meu foco tinha mudado bruscamente. E aí eu não aceitei nem a proposta 1, não aceitei nem a proposta 2, e aí apareceu a proposta 3 e tudo fez sentido, porque era exatamente o projeto inicial. Então, quando você entende que você e o seu marido são um time, ele vai dar mais valor no seu posicionamento e naquilo que você fala, e você vai aprender a dar mais valor no que ele fala, levando em consideração que um quer o bem do outro. Não é uma disputa, não é uma rivalidade. É um campeonato em que ambos estão no mesmo time, né? E se eu ganho, meu marido ganha, minha família ganha, todo mundo ganha. Essa é a aula 12ª, aula 12. Na aula 13, a gente vai falar de relacionamento de simbiose. Sabe aquela pessoa que ela não faz nada se o marido não estiver junto? Ela não sai com as amigas se o marido não estiver junto.
ela não vai almoçar se o marido não estiver junto, ela não tem uma opinião própria, ela depende da opinião do marido. Pois bem, é um relacionamento de simbiose. E aqui na aula na 13ª aula, eu falo pra você quais são os benefícios do relacionamento de simbiose, que é quase nulo, e quais são os malefícios de um relacionamento de simbiose e como sair disso, tá? Geralmente um relacionamento de simbiose, ele vem através da falta de desenvolvimento de solitude. Então, uma mulher que não viveu a solitude, só viveu a solidão, provavelmente ela vai desenvolver um relacionamento de simbiose, mas dá pra exercer a solitude mesmo já estando casada, e dá pra transformar esse relacionamento em algo muito mais saudável, muito mais gostoso, tá bom? E a aula 14, que é a última aula, mas não a menos importante, ela fala sobre medo e sua relevância. Muitas vezes a gente tem medo de tomar determinadas atitudes, não só na nossa vida pessoal, profissional, mas também em relação ao casamento, tá? Muitas vezes você precisa tomar essa decisão de restaurar ou se libertar desse relacionamento e você tá com medo, você tá travada e você não consegue discernir, decidir o que fazer em relação a esse relacionamento e o medo te travou, tá? Na última aula a gente vai falar sobre isso e eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão em relação a esse relacionamento, se você permanece, se você restaura ou se você simplesmente parte para uma próxima sozinha, solteira ou até mesmo num novo relacionamento, porque é bom que o homem não esteja só, já dizia a Bíblia Sagrada, né? Então essas são as 14 aulas do desafio 14 dias, aulas que duram de 30 a 40 minutos, uma ou outra que vai ter 1 hora de duração, a maioria é mais curta, você pode pausar e continuar depois, não tem problema, você assiste no celular, no tablet ou no computador, no notebook. Você ganha também o planner online para te ajudar nos estudos, tá? E você ganha também o meu e-book de como construir uma vida interessante. Então lá é um livro que você lê assim numa sentada. Sentou ali à tarde para ver o pôr do sol, você já leu o livro. Mais tardar em 2 dias esse livro tá lido. Que tem estratégias práticas para você construir uma vida interessante. Porque se o seu relacionamento caiu na rotina, se o seu relacionamento não tá interessante, pode ter certeza que a sua vida também não tá interessante. O relacionamento é só um reflexo da vida que você tem. Se você tem uma vida incrível, seu relacionamento vai ser incrível. Mas se você tem uma vida entediante, desculpa, mas o seu relacionamento vai ser entediante também, tá? As pessoas que estavam inscritas no desafio lá pelo meu site já receberam um link com desconto e elas não vão pagar um 97, tá? Elas já receberam o link hoje às 8 horas da manhã e elas pagaram muito menos do que um 97. Você que não se cadastrou no meu site, você vai pagar o valor de um 97 e não vai ter direito à sessão estratégica de 30 minutos comigo, tá bom? Mas você pode dividir o desafio em até 12 parcelas de R$19,70. Aproveite, porque nas próximas aberturas de vaga, o desafio não estará mais um 97, ele vai estar com um preço diferente, tá? Então aproveita hoje para comprar o seu desafio. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Quem estava inscrito no site garantiu a sessão estratégica de 30 minutos comigo, mas você que não garantiu a sessão estratégica, você pode garantir o seu lugar no desafio 14 dias e lá dentro tem uma oferta para você garantir uma sessão estratégica comigo com outro valor, certo? É isso, a gente se vê em breve. Beijo, beijo, beijo. Muito obrigada por estar conosco, muito obrigada pela sua audiência. Deixa o seu curtir aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, quais insights você teve, a sua mente abriu, seus olhos se abriram, você tá enxergando tudo isso de uma nova maneira? Deixa seu comentário aqui embaixo, encaminha essa última aula para alguém que precisa entender sobre a traição, esse processo doloroso da traição, e a gente se vê lá no Instagram. Até mais!